Em defesa do caráter religioso da Eucaristia, padre nega comunhão. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao canal Paulo Tavares Católico. Neste vídeo trataremos de um caso em que um padre da Diocese de Segóvia, na Espanha, negou a comunhão a uma dupla homoafetiva, defendendo a sacralidade da Eucaristia. Após a apresentação da matéria, publicada no sítio da ACI Digital, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, marque as notificações e compartilhe esse vídeo para mais pessoas conhecerem a doutrina católica e professarem que Jesus é o único Senhor e Deus que oferece a vida eterna e em abundância. A partir do título, Diocese na Espanha apoia padre que negou comunhão a homossexuais ativos. O sítio ACI Digital, matéria do jornalista espanhol Nicolás de Cárdenas, publicou: a Diocese de Segóvia, Espanha, apoiou um pároco que se recusou a dar a comunhão ao prefeito da sua cidade para defender o caráter sagrado da Eucaristia, porque ele vive publicamente com outro homem. O prefeito de Segóvia, Rubén García de Andrés, criticou em sua conta na rede social X a decisão de seu pároco, o que motivou um comunicado do partido esquerdista Partido Socialista Operário Espanhol, PSOE, exigindo do bispo de Segóvia, Dom Jesus Vidal Chamorro, que não permita que se estenda o ódio pela condição sexual de alguns paroquianos. O padre negou a comunhão a outra dupla homossexual pelo mesmo motivo. A Diocese de Segóvia, da qual Dom Vidal vai tomar posse no sábado, 18, disse ao partido PSOE que o pedido do partido representa um julgamento difamatório da comunidade católica desta diocese, baseado em notícias mal verificadas sobre as ações do sacerdote. A diocese fala sobre a decisão pastoral tomada pelo padre, que a tomou, no cumprimento do seu ministério e seguindo os regulamentos da Igreja Universal sobre a recepção da Sagrada Comunhão, diante de pessoas do mesmo sexo que vivem segundo o modo matrimonial, que também pode ocorrer entre pessoas heterossexuais sem vínculo matrimonial. Isso não é homofobia nem discriminação, já que a comunhão não é negada por causa da homossexualidade, mas sim para defender o caráter sagrado da Eucaristia, diz também o texto. A Diocese diz que a declaração do partido PSOE representa uma ingerência inadmissível nos assuntos da própria Igreja e um ataque à liberdade religiosa garantida na Constituição. Os católicos sabem que para receber a Eucaristia, sejam homossexuais ou heterossexuais, são necessárias condições objetivas de moralidade e que a Igreja tem autoridade para negar a comunhão quando elas não são cumpridas, especialmente se isso causar escândalo entre os fiéis, como ocorreu nos casos de Segóvia, diz também a Diocese. Essa doutrina está no cânon 915, do Código de Direito Canônico. Nota do canal Paulo Tavares Católico. O Código de Direito Canônico estabelece no cânon 915 que não sejam admitidos à Sagrada Comunhão os excomungados e os interditos, depois da aplicação ou declaração da pena, e outros que obstinadamente perseverem em pecado grave manifesto. Repito, e outros que obstinadamente perseverem em pecado manifesto. Reforçando, o cânon seguinte, o de número 916, nos afirma: quem está consciente de pecado grave não celebre a missa, nem comungue o corpo do Senhor, sem fazer antes a confissão sacramental, a não ser que exista causa grave e não haja oportunidade para se confessar. Nesse caso, porém, lembre-se que é obrigado a fazer um ato de contrição perfeita, que inclui o propósito de se confessar quanto antes. Concluindo a nota do canal Paulo Tavares Católico, o cânon 899, no seu parágrafo 1, diz: a celebração da Eucaristia é a ação do próprio Cristo e da Igreja, na qual, pelo mistério do sacerdote, o Cristo Senhor, presente sob as espécies de pão e de vinho, se oferece a Deus Pai
e se dá como alimento espiritual aos fiéis unidos à sua oblação. Dessa forma, afirmamos que a Igreja Católica Romana segue religiosamente pelos ensinamentos de Jesus, instituição da Eucaristia e do sacerdócio, que chegaram até nós pela sucessão apostólica, determinada pelo próprio Jesus e se perpetuará até os confins da terra. De volta à matéria da ACI Digital, o Círculo Eleitoral Eclesiástico de Segóvia rejeita as acusações de homofobia, qualificando-as de julgamento inaceitável, e diz que a negação da comunhão não significa de forma alguma a exclusão da vida eclesial ou a participação no seu culto. O fato de a Igreja dizer no Catecismo da Igreja Católica e em outros documentos que os homossexuais devem ser tratados com respeito pela sua condição e serem membros da Igreja, mas isso não significa que eles possam ter acesso à Eucaristia sem respeitar as normas de direito que se aplicam a todos os fiéis, diz o Círculo Eleitoral Eclesiástico. O comunicado da Diocese pede que o Partido PSOE de Segóvia retrate-se da sua afirmação pública de discriminação contra a Igreja Segoviana devido à orientação sexual sem conhecimento preciso dos acontecimentos ocorridos e com motivações ideológicas que vão contra a doutrina da Igreja Católica sobre essa matéria. Concluindo, portanto, a matéria deste canal, afirmamos e reafirmamos a integridade dos princípios doutrinários da Igreja una, santa, católica e apostólica, características inseparavelmente ligadas entre si e que indicam traços essenciais da Igreja e de sua missão. A atitude do padre e do seu bispo, Diocese de Segóvia, na Espanha, e como tantos outros no mundo, é o exemplo a ser seguido não só por todo o clero, mas pelos fiéis que, à imagem e semelhança do próprio Deus, buscam a santidade que ele nos exorta a seguirmos longe do pecado. Neste mundo secularizado e relativizado, palavras do saudoso cardeal Joseph Aloysius Ratzinger. Então, Papa Bento XVI, seguir a Igreja é caminhar com o próprio Cristo que abomina as práticas contrárias à santidade. Não esqueçam, se inscrevam no canal, marque as notificações, dê seu joinha, comente o que achou deste conteúdo e compartilhe. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amém. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.